muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Amo Gente, Odeio Contas. Se você ama gente, odeia contas, assim como eu, esse é o podcast perfeito para você. No episódio de hoje, a gente vai descobrir por que a Renata Soares, do coração do Faria Lima para o nosso sofá, se tornou uma psicanalista super bem-sucedida através das habilidades interpessoais dela e como você pode fazer o mesmo na sua vida. Rê, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço, Ju, tenho um imenso prazer de dividir esse espaço com você. Parabéns pelo projeto, né, pela ideia, a pluralidade de conhecimentos e pessoas que vão passar por aqui. E é muito rico para mim poder dialogar junto com a psicanálise e a gente entender um pouquinho da psique humana no contexto da liderança. Que coisa boa. Então, posso ir direto ao assunto? Posso botar o pé no acelerador? Pode botar. Bora lá, então. Por que na visão da psicanálise, gente, para tudo, liderar é uma arte? Olha, Ju, eu não vou nem dizer que é na visão da psicanálise, mas quando eu tento comparar o líder com o artista, é porque, assim como um artista, ele tem que trazer, além do seu domínio técnico, né, da sua obra, da construção, uma certa originalidade, alguma coisa que é dele, tem que trazer a assinatura dele, né? E claro, né, ele tem que usar o seu senso de criatividade, a sua sensibilidade, de uma certa forma, para ler o ambiente, o seu campo de trabalho, as pessoas, se conectar com as pessoas. Então, é uma criação, né? Apesar de ter sempre uma referência, uma base do que é ser um líder, do que é a liderança, então vai ter sempre alguma coisa muito misturada com ele, com a sua subjetividade, com as suas motivações internas. Então, é um processo de criação muito rico e que precisa de uma certa sensibilidade para poder perceber isso. Seria certo dizer, então, que o líder, né, é uma tela e o outro também, eles vão se tocando entre si através dessa arte? Porque, por exemplo, muitas pessoas que estão assistindo a gente com certeza não se sentem criativas e não se sentem artistas ali na hora que elas estão no loucura do dia a dia e tudo mais. Como essa arte se manifesta na liderança? A partir do momento em que ele toca o outro, a partir do momento em que ele se conhece, como é que é isso para a psicanálise e para você? Tá. É interessante a pergunta que você está fazendo, né? Porque assim, a gente pode pensar, você pode ter uma tela, você pode ter as ferramentas necessárias para construir uma obra, só que você pode não ter o talento para aquilo. Mas eu não quero dizer aqui que é uma coisa que é inata, né, que se nasce com isso. Mas tem um fator fundamental para que isso aconteça, que é o desejo. O desejo de querer criar, o desejo de desenvolver alguma coisa, de desenvolver pessoas. Então, assim, tudo parte do pressuposto que você tem essa motivação interna. Né? Só que vamos pensar que a tela, né, o pincel, ele é a sua ferramenta básica, né? É um certo domínio técnico que você tem para produzir alguma coisa. Sim. Só que o que você vai colocar na tela? Né? O que vai ser construído ali? Então, nesse sentido, por mais que você saiba muito bem o impacto que você quer gerar nas pessoas, a gente também vai pensar que não só o líder, mas como as pessoas que trabalham com esse líder também são pessoas singulares e subjetivas, e elas também vão criar a sua própria interpretação dessa transmissão. Então, o que eu digo nem sempre é o que é escutado. Uau! Né? Então, poder perceber e captar isso na escuta e na sensibilidade da troca e na relação com o outro também é muito importante. Por isso que eu acho que um líder, vamos pensar que essa sua criatividade, né, essa sua sensibilidade, a gente chamaria de soft skills no ambiente de trabalho. Maravilhoso a gente ter chegado exatamente nesse ponto. Porque vamos lá, seja você líder ou não seja, você já ouviu falar em soft skills, hard skills, e agora nós temos as power skills, porque as skills nunca são demais, não é mesmo, gente? Então assim, a gente se pega, de repente, como líder, enquanto pessoa, tendo que aprender todas as skills dessa vida, e qual que é para você a relação, né, entre a mentalidade? Porque vamos considerar o seguinte: nós não viemos todos da mesma matriz, né? Cada um tem suas influências familiares, culturais, regionais, o que for, né? As pessoas que passaram pela sua vida. Como essa pessoa, né, e a outra pessoa, totalmente diferentes, conseguem desenvolver soft skills e uma mentalidade de liderança dentro daquilo que elas podem, né? Dentro daquilo que elas podem oferecer. Tá. Bom, primeiro, né? Essa pessoa ou a pessoa que esteja numa posição de liderança, ela precisa gostar de pessoas,
né? Não tem como ser líder se você não gostar de pessoas. Ufa, não precisa gostar de número. Vocês ouviram isso? Editor, vamos colocar essa parte. Talvez precise entender de números, mas não necessariamente gostar. Agora, para gerenciar pessoas, você precisa gostar de pessoas, né? As pessoas são sujeitos muito complexos, conflitantes, né? Então, eu digo mais, para você gerenciar pessoas, você tem que aprender a gerenciar conflitos. Só que para que você possa gerenciar os conflitos que nem vêm de você, eu acho que minimamente você precisa começar um processo inverso. Por que não gerenciar os seus conflitos, né? Assim como você trouxe essas, sei lá, 1 zilhão de skills, né, que a gente precisa desenvolver e que a gente precisa praticar e que a gente precisa trazer para nossa equipe, ao invés de pensar em nomes bonitos, eu acho que o mais importante é que a pessoa se atente para aquilo que a motiva, né? Se entender, se compreender, faz com que ela possa, de uma certa forma, perceber melhor o outro, né? Porque não tem como a gente dar para o outro aquilo que a gente não é, aquilo que a gente não faz consigo mesmo, né? Então, acho que a sensibilidade, nesse sentido, é poder acolher não só as pessoas, mas acolher a si mesmo. E você acredita que, para ser líder, essa motivação, dentro da psicanálise principalmente, importa? Então, eu quero ser líder para ganhar X mil reais por mês, eu quero ser líder para mandar em X... Gente, eu já ouvi isso? X pessoas, eu quero ser líder. E mais, para quem tá escutando a gente, não quer ser líder, não é líder, não vai ser líder. Existe algum tipo de liderança que essa pessoa vai exercer em algum momento da vida? Olha, quando eu falo sobre se aproximar mais de si, e, consequentemente, do seu desejo, né? Porque a psicanálise, ela não está aí para promover uma correção no comportamento de ninguém. Muito pelo contrário, né? A gente não está aqui promovendo ajustes para dizer o que é certo, o que é errado. A psicanálise, ela está aí para trazer mais clareza para esse sujeito em relação ao seu desejo, ou seja, se aproximar minimamente daquilo que se deseja, né? Então, você entender o porquê você está numa posição de líder e quais são as suas motivações internas em relação a isso, seja por um prestígio social, seja por uma relação econômica, que também deve ter, consequentemente, um outro significado, né? Como as pessoas vão te ver. É muito importante, né? Porque, assim, muitas vezes a gente não consegue separar as nossas escolhas, né? Aliás, né? A gente não consegue entender o que motiva as nossas escolhas. Perfeito, né? Perfeito. Na tua experiência clínica, quais são as motivações de escolha que mais chegam? Então, por exemplo, você falou que trabalha bastante com trabalho e relacionamento, são, né, os pacientes que mais te procuram ali. Qual você sente são as principais motivações e como elas impactam na forma como eles vivem essas escolhas? Porque tem isso, né? Eu escolhi e aí depois eu tenho que viver essa escolha. O que você percebe nesse sentido? Olha, a gente vai falar muito dessas duas colocações sobre amar e trabalhar, né? Porque eu acho que são coisas muito complexas. Eu acho que é uma das coisas mais complexas na vida de um sujeito, né? Porque quando a gente pensa em amar e trabalhar, a gente está falando de como a gente assume compromissos, a gente está falando das nossas exigências internas, a gente está falando um pouco da nossa fantasia, da nossa projeção, da nossa introjeção, né? Então, acho que não só pela via ou do trabalho, ou do amor, mas eu acho que tudo se implica na relação com o outro, né? Perfeito. Não por acaso a gente passa por um processo constitutivo, em que a gente, inclusive, precisa que o outro nos mostre quem a gente é. Não sei se todo mundo conhece, mas tem um processo constituinte na vida do sujeito que se chama estágio do espelho, né? Então, a criança, por volta dos 6 a 18 meses de idade, ainda não se reconhece como separada da mãe. Ela acha que ela e a mãe é uma extensão. Uau. E nessa idade, por volta dos 6 e 18 meses de idade, quando ela se depara com o reflexo do espelho, com a sua própria imagem... Começam os nossos problemas. Exatamente aí. É nesse momento. Já descobrimos, gente, de onde vem. Pois é, então é essa mãe que fala, tá vendo aquela imagem ali? Aquele ali é você. Sim. Você não é uma extensão de mim, né? E ele realmente começa a perceber com os movimentos, ele é uma pessoa completamente diferente. Mas é claro que, né, nós sempre estamos nos importando com o reconhecimento desse grande outro, né? Então, acho que o que mais se implica nesse contexto, acho que diante das demandas que aparecem no consultório, a relação com o outro é muito complexa,
né? A demanda de amor, o que é endereçado ao outro, o que se recebe do outro, o que se espera que o outro veja. Então, muito frequentemente a gente percebe que as pessoas chegam antes reclamando dos outros, né? Tem um ponto interessante, porque quando se fala em psicanálise, você digitar aí no Google agora, você que tá em casa, digita desejo, vai aparecer Freud, desejo, né? Na psicanálise fala muito do desejo, porque ele é aquilo que nos move em direção às coisas. E a gente vê, por exemplo, atletas, né, pessoas, todos nós temos desejo, tá, gente? Seja líder, não seja, vá ser, não vá, todo mundo tem desejo de alguma coisa. E os atletas têm isso muito forte, né? Bastante gente que escuta a gente e que assiste a gente agora gosta bastante de esporte. E como é que a psicanálise vê isso, né? E até quando isso é saudável, até quando não é? Porque também se a gente deixa de querer as coisas, a gente morreu. Mas se a gente também só quer as coisas, a gente nem tá aproveitando às vezes. É uma dicotomia, né? Eu acho que o sujeito, ele precisa se reconciliar um pouco com as suas faltas. Por que eu tô falando isso? Nossa, que coisa forte. Eu preciso processar isso, né? Você falou. Gente, eu já volto, porque assim, reconciliar com as suas faltas. Reconciliar com as suas faltas. Por que eu tô dizendo isso, Ju? Porque sem falta não há desejo. Né? É preciso que se falte alguma coisa para que você comece a desejar. Você me lembrou muito de saiu alguma notícia, alguma coisa em relação a isso, justamente sobre o esporte, em que a pessoa passou uma vida investindo a sua libido que eu tô falando sobre a nossa energia psíquica, né, o nosso investimento psíquico em algo, uma vida investida no esporte, numa medalha, numa competição. E quando essa pessoa chegou no objetivo, na meta principal de vida dela, ela deprimiu. Justamente porque não tinha um a mais, não tinha uma busca, né? Então, o que eu quero dizer é que o desejo ele vai se deslocando de um objeto para o outro, né? Então, assim, a gente, quando conquista alguma coisa, por que a gente vai buscar outra, né? Porque quando a gente é promovido, por que a gente quer mais? Agora, eu sou um analista, daqui a pouco eu sou um gerente, daqui a pouco eu sou um coordenador, daqui a pouco eu quero ser um diretor. Então, a gente está sempre buscando por algo. É claro que é sempre uma satisfação parcial, né? Porque o desejo, ele nunca vai ser satisfeito por completo. Mas é importante que a gente invista, né, a nossa energia nas coisas, mas não é sair investindo aí em qualquer coisa, né? Investir naquilo que faz sentido pra gente. Nossa, maravilhoso isso, porque realmente, quando você... Isso eu já presenciei muitas vezes e acredito, né, gente, eu não comentei no começo, mas a Renata tem bastante experiência no corporativo antes de se tornar analista. Isso enriquece o trabalho dela de uma forma maravilhosa. Então não é uma coisa meio... não é tão subjetivo, né? Ela tem realmente aquela vivência anterior. E quando a pessoa às vezes chega a um cargo desse, como você falou da falta, ela nem consegue ver o que falta. Então, por exemplo, eu cheguei à diretoria. Tá, e agora como eu sou um diretor melhor, e às vezes o melhor tá em pequenos ajustes, né? Mas a gente tá sempre mirando numa coisa muito além. E você trouxe uma coisa que eu adorei, que foi Freud... Eu anotei que pra te perguntar desse jeito, foi muito engraçado, né? O que Freud pensou? Gente, olha que engraçado. Como se Freud tivesse mandado um WhatsApp pra Renata ontem à noite, falando, seguinte, quando eu disse isso, eu pensei isso. O que Freud pensou, na tua opinião, quando ele quis dizer amar e trabalhar? Inclusive, eu poderia fazer isso a vida inteira. Se puder fazer só isso, tô querendo. Bom, é impressionante, né, como um século se passou e a teoria do Freud esteja assim tão viva dentro de nós, e a gente pode perceber, porque quando Freud construiu a teoria psicanalítica, né, naquela época, naquela cultura, foi um grande marco na história, né? Mas a gente percebe que ela faz muito sentido, claro, a gente adapta para nosso tempo, né, para as modificações que trouxe a cultura, mas ela faz muito sentido. E assim como eu falei, o trabalho e o amor são duas coisas muito complexas dentro da vida do ser humano, e é onde a gente passa a investir maior parte da nossa energia psíquica. Então, assim, o que acontece, né? Por que amar e trabalhar é tão fundamental na vida do sujeito? Pra não torrar a paciência das outras pessoas, né? Se a pessoa tá amando e trabalhando naturalmente, ela não vai encher os pacová dos outros. Porque isso, de uma certa forma, traz um certo sentido, traz uma movimentação, traz pulsão de vida. Perfeito. Né? Nossa, que lindo isso, pulsão de vida. Anota isso, você que tá em casa, amar e trabalhar, pulsão de vida, porque é verdade, às vezes a gente perde o sentido, né, dessas coisas. Exatamente. E não é sair amando qualquer coisa, né? Não é sair escolhendo qualquer coisa, mas eu acho que quando você trouxe a questão de que muitas vezes essas pessoas vão buscando, e quando chega lá, fala, tá, cadê o sentido?
né? O que eu estou buscando, na verdade? É nesse processo, é nesse momento que ela começa a reconhecer que muitas vezes ela está colocando substitutos, né? Ou ela tem uma fantasia de que o que falta, ou o que ela está colocando na vida dela não é realmente o que falta. Então, assim, quando a gente fala assim, a psicanálise se apresenta de uma forma não de correção, mas é para aproximar o sujeito de si e do seu desejo, é para que ela trabalhe melhor e ame melhor. Nossa, que lindo. Né? E não simplesmente viva uma vida em que você está cobrindo suas faltas, né? Ou melhor, tentando não olhar para as suas reais faltas. Uau. Rê, posso te provocar para a gente fazer uma análise ao vivo? Gente, vocês já viram alguém fazendo análise ao vivo? Fora dos filmes, a gente vai fazer uma análise agora. Tem um caso que eu acho super curioso, que é do Rosberg. Ele é um corredor da Fórmula 1. E em 2016, ele queria ganhar do Hamilton, gente. Será que vamos cortar essa parte? Mas ele queria ser campeão, vai. Ele queria muito ser campeão da Fórmula 1. E ele, até por uma questão religiosa, né, ele é budista, ele anunciou que ia parar após ganhar, porque o ser humano precisa saber a hora de parar. E aquilo causou uma revolução, porque no mundo do esporte o glamour tá em ganhar cada vez mais e melhor, e do melhor, enfim, essa coisa toda que a gente falou da busca incessante. E ele de fato parou. Ele acabou de ganhar a corrida, ele subiu no pódio e ele falou, acabou. Eu cheguei onde eu queria. E ninguém acreditou, porque, gente, atleta, né? Quantas vezes Tom Brady já aposentou? Adoro Tom Brady, inclusive. Mas quantas vezes já aposentou? É natural eles voltarem depois. Tem esse desejo dentro deles. E o Rosberg parou e ele comprou uma escuderia de um outro tipo de corrida e se tornou comentarista esportivo também. Nesse caso, o que aconteceu com o desejo dele? Alguém que agora em casa, de repente, está mudando de opinião. O que acontece com o desejo? Ele, sei lá... Bom, ele estava ali buscando se satisfazer com a corrida, né? Ele realmente se satisfez. Eu nem diria que ele parou, né? Porque ele, como você mesma falou, né? Ele parou de correr, mas ele continuou no esporte, né? Ele continuou vivenciando Sim. isso, porque com certeza deve trazer um senso de pertencimento, de propósito para a vida dele. Mas tão importante quanto começar é também saber a hora de parar. Né? Porque senão a gente fica nessa constante busca de tentar preencher uma coisa que na verdade não traz sentido, né? Aquilo que eu te falei, às vezes a gente tenta esconder as nossas faltas se preenchendo com coisas que na verdade não faz muito sentido com aquilo que a gente está buscando. Tão importante quanto saber começar e acelerar é saber parar. Né? Mas eu acho que isso também tem muito a ver com a clareza que ele tem sobre o que ele busca para a vida dele, sobre os propósitos, né? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa em que ela tem dinheiro e ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Ela precisa de sempre mais. O que ela está fazendo? Ela está usando objetos para tamponar uma falta que nem ela mesma conhece. Né? Esse caso é um caso muito bonito assim, de pensar e refletir, né? Porque o que me parece é que estava muito certo na cabeça dele o que ele estava fazendo e o porquê ele estava fazendo. Né? Eu nem diria que ele parou, né? Ele só transitou de posição. Né? E eu acho que é muito bonito a gente entender as nossas danças da cadeira também. Né? Uma hora você está ali, outra hora eu estou aqui, e realmente poder olhar para a vida de vários ângulos e de vários pontos de vista também é muito interessante. Né? E não usar as coisas simplesmente como uma fuga, né? E sim com mais propósito, com mais clareza, com mais sentido. Perfeito, você falou de dinheiro, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e aí essa coisa toda. E você trabalha ali, né? No lugar em que o dinheiro dorme, ou melhor, que o dinheiro não dorme, que o dinheiro acorda, ou melhor, que o dinheiro não acorda, porque ele nem dormiu. Como é, né? O Rosberg, a gente consegue olhar de fora e falar, uau, fizemos, né? O Rosberg fez uma curva e ele foi capaz de identificar isso. Agora, nós não somos o Rosberg. Com certeza ele tem muitos recursos, até profissionais, para poder se identificar, né? Ali a filosofia religiosa dele e tal, mas e eu, a pessoa que tá vendo a gente, que meros mortais, como é que os seus pacientes, né, reais, como reconhecer a hora de fazer uma curva? Nem parar, nem acelerar. Olha, com certeza esse não vai ser um trabalho que eu vou fazer por eles, né? O melhor caminho é aquele caminho que a gente pode chegar por conta própria, né? Não sou eu que vou dizer também a hora de fazer a curva, porque... Mas você consegue perceber ali, às vezes, tipo, se você pudesse interferir e falar, é a hora da conversa, bora! Eu chamaria isso de intervenção.
Né? Quando a gente começa, porque assim, o analista ele tá num lugar ali de suposto saber. Por que suposto? Porque o analisante supõe que ele sabe algo sobre ele que ele mesmo não sabe. Sim. Né? E quando eu escuto um paciente, quando eu escuto um analisando, eu não quero saber se o que ele me diz é real. Eu quero entender como que ele se implica na vida dele e referente à realidade psíquica dele. Aquilo que ele traz é aquilo que ele vive internamente, né? Então, acho que não necessariamente fazer a curva, mas é mostrar para ele e fazer ele se ouvir sobre o que ele está falando. Né? Quais são essas implicações? Porque, de novo, né, lembra, a psicanálise não tem o intuito de corrigir. Né? Eu não tenho que dizer, olha, você precisa fazer uma curva, você precisa ajustar a rota. Mas é sobre bancar as escolhas. É sobre tolerar e suportar as escolhas. E minimamente poder realizar o seu desejo, claro, dentro de uma realidade possível. Né? Perfeito. Escolhas. Eis um tema maravilhoso. Porque, né, gente? Ninguém quer perder. A gente quer ganhar. Como esse perder e ganhar se equilibram na visão, né, da psicanálise ou na visão da análise? Como é que é isso, perder, ganhar? Como eu me movimento quando eu sinto que eu vou perder alguma coisa, mas eu também quero ganhar outra? A gente já sabe, né, como mais ou menos isso funciona. Mas na visão da psicanálise e na sua? Bom, primeiro entender que a completude é uma ilusão da existência humana. Não existe ganhar sem perder. Quando a gente se reconcilia com as nossas perdas, né, e talvez entender que ganhar, né, porque quando eu escolho essa caneca, eu estou renunciando a essa caneca, né, é até um efeito castrador, a gente não pode tudo, né, apesar da gente tender a querer tudo muito completo, então um par perfeito, um trabalho perfeito, isso nunca vai existir, né, então é um grande exercício que eu faço internamente, que muitas vezes eu proponho para os meus pacientes, às vezes não é nem o que você está procurando ganhar, mas é o que você está disposto a renunciar. Uau. Né? Porque quando você entende o que realmente você está disposto a renunciar, talvez a sua escolha seja mais fácil de tomar uma decisão. Uau. Rê, nas suas habilidades interpessoais, qual delas você destacaria que te ajudou a ser uma profissional mais bem-sucedida? O que seria assim, sem isso eu não teria chegado até aqui? Eu acho que a primeira coisa é a sensibilidade. Entender a dor do outro. Até porque dor a gente não coloca em hierarquia. Então, não importa se uma pessoa sofre porque não tem realização profissional, porque ela sofre porque não tem um prato de comida na mesa. Sofrimento é sofrimento e a gente não pode hierarquizar. Então, escutar a dor do outro sem julgamento e propiciar um ambiente seguro, né, e confiante. E voltando para a liderança, de uma certa forma, é um pouco do que o líder faz no seu ambiente de trabalho, né? Propiciar um ambiente em que o seu liderado pode se sentir à vontade, pedir ajuda quando precisar e se desenvolver, né, com suas limitações, com as suas melhores habilidades, com as suas faltas, e o líder vai captando, né, esses detalhes. Tem algum ponto da tua história que você possa compartilhar com a gente e que te marcou e que fez você ver a sua profissão de uma outra forma, que te fez dar um salto? Algum momento da história da tua profissão que você falou assim, nossa, depois desse atendimento aqui eu sou outra pessoa, ou depois dessa demissão eu sou uma outra pessoa? Olha, eu acho que todo atendimento é muito singular e é muito rico e todos os dias eu sinto isso, né? Assim, o fato de perceber que as pessoas, elas estão em sofrimento e que elas automaticamente podem produzir efeitos de como encontrar mais paz e tranquilidade. É muito difícil te trazer um caso específico, né? Porque senão... E eu não quero em momento nenhum aqui, como eu te falei, desmerecer a dor de ninguém, né? Mas poder perceber, às vezes, que o analisante se dá conta do que ele está falando e poder presenciar essa elaboração, para mim, é muito rico. Já passei por isso na terapia, aquele momento em que você se dá conta de algo sobre você mesmo e você fica assim, ó. E você fala, meu Deus, eu não estava vendo. E se requer tempo, né? Tempo e paciência, porque cada um tem um processo, cada um tem o seu tempo. Como Freud já falava, né? O inconsciente, ele não tem noção de tempo e espaço. Ele é atemporal, então não importa se você viveu uma experiência com 7 anos de idade ou você está vivendo uma experiência hoje, tá tudo junto e misturado.
né? Então, cada um vai ter o seu tempo psíquico. Como eu sei, com análise ou sem análise, mas, por exemplo, alguém que escuta a gente não pode, às vezes, né, passar por um processo de análise, mas quer melhorar, quer ter uma qualidade de vida melhor, quer se entender melhor, né? E às vezes está em um momento de limitação de qualquer tipo que seja. Como eu sei que eu tô melhorando, né? Como eu sei que eu tô indo melhor, que eu tô conseguindo superar alguma limitação? Quando você começa a tolerar melhor o sofrimento. Você jura? Porque ninguém tá imune ao sofrimento, né? E eu acho que o que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem entender suas frustrações, né? Elas não entendem, de novo, né, que não existe completude. Então, de uma certa forma, quando essa pessoa parte do pressuposto que ela começa a tolerar melhor tudo isso, ela já está aceitando a realidade como ela é e saindo um pouco desse campo imaginário e fantasioso de que ela pode tudo, de que tudo poderia ser perfeito. Eu li uma frase sua no seu conteúdo, eu fiz o dever de casa. Eu li uma frase sua no seu conteúdo que eu adoro, que é através do outro que eu tenho notícias de mim mesmo. E é uma das coisas mais bonitas que eu já li. Assim, é muito bonito porque como é que você pensou nisso, né? Como é que veio essa frase pra você? Porque é muito profunda e ao mesmo tempo é uma coisa assim. Isso explica um pouco quando a gente fala que a principal demanda da pessoa, seja no trabalho, na área amorosa, é a relação com o outro, né? Porque o que o outro faz diz sobre ele. Mas como você se sente com o que o outro faz, diz mais sobre você. Não dá pra botar a culpa no outro, então, se eu quiser. Não. Entendi. E o outro, consequentemente, está despertando em você afetos, representações, ideias que você nem sabia que conhecia. Eu não concordo, acho que é mais fácil eu culpar o outro mesmo. Eu falar, olha só, no caso você me ofendeu, eu tô muito chateada, não tá bom pra mim, pronto. Mas você entende, assim, de uma certa forma, o outro tá sempre apresentando algo de você. Sim. Né? Então, é nesse sentido. Até porque nós somos seres relacionais, né? Sozinhos, a gente não poderia, por exemplo, se dar conta de coisas como essas. Nossa, perfeito. Essa sua frase é assim... Foi uma das primeiras coisas que eu li que eu fiquei, uau. Aí eu fiquei pensando um tempão, assim, sabe aquele meme do... Como é o nome daquele cara? Wagner Moura, mas no personagem do... Não é o nome daquele cara. Maravilhoso, inclusive. Pablo Escobar, que ele fica, tipo, triste. Aí ele fica sentado, assim. Eu fiquei nesse estado quando eu li essa frase pela primeira vez. Falei, meu Deus. Rê, a gente tem um quadro que é pra finalizar o nosso podcast. Sim, gente, eu também sou muito chateada porque acabou. Eu poderia ficar... Eu tenho o privilégio de poder ficar ficando conversando com a Rê depois, mas enfim. Que é o Gente Como a Gente. É claro, né, que o nosso convidado vem aqui, ele se posiciona como profissional, fala coisa e tal. Só que todo mundo é gente, todo mundo tem as coisas em comum que todo mundo tem. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você conta pra gente a real, a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá? Prometo que não é aquelas coisas de Xuxa. Cor azul. Não é. Não, corta essa parte. Eu amo a Xuxa. Vamos lá. Rê, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? De Ouro Preto, eu também amo você. Olha, não sei se isso... Eu acho que talvez seja até mais comum do que as pessoas imaginam, mas, gente, eu falo muito sozinha. Eu falo muito alto. Você que tá em casa, não é um problema. A analista também fala. E eu acho que, assim, o falar de médico louco, todo mundo tem um pouco, Mas né? você fala o quê? Você edita as próprias tarefas, você vai fazendo faxina, isso aqui já fiz. Eu converso tá comigo limpo. mesma, eu falo alto, eu penso alto. Então, não sei, isso me ajuda, né? Eu acho que cada um tem as suas manias, as suas formas de ser e de pensar, mas eu converso comigo. Eu converso comigo o tempo todo. Gente, eu amei! Agora é polêmica, tá? Tá. Gente, sempre tem alguma coisa que todo mundo gosta e você fala, isso? Sabe, que você desdenha, assim. Fala alguma coisa que todo mundo acha, uau, é maravilhoso, e você fala, é super estimado. Nossa. Complexa essa pergunta, né? Porque, assim, todo mundo é muita coisa. Mas, assim... As pessoas te cercam, vai. As pessoas que me cercam amam filme de terror, por exemplo, pra mim não dá, gente. Não dá. Pra mim, eu preciso consumir algum material, algum filme, coisas que vão me despertar sentimentos bons. Tipo, que Boneco Assassino 2030. Não dá, isso pra mim não dá. Vocês não vão ver aí na fila. Mas todo mundo tá indo ver, não importa. Não dá, não. Vamos lá. Rê, uma coisa uma vergonha, assim, um mico que você já pagou, que você falou, meu Deus do céu, que todo mundo passa vergonha, né, gente? Eu brinco que o nosso medo não é morrer. Nosso medo é passar vergonha.
Vou te contar uma coisa. Uma vez fazer uma experiência de arvorismo, né? Aí no meio do negócio fiquei com medo, gente. E aí, minha família toda lá embaixo vendo, meus amigos todos lá embaixo vendo. E aí tem um cabo de segurança, tá? Você não vai morrer. Mas, quando eu olhei, eu falei... Gente, meu medo não é cair lá embaixo, eu não vou morrer. Tem um cabo de segurança, mas todo mundo vai ver que eu não dei conta. Todo mundo vai ver que eu fiquei pendurada até alguém vir me resgatar. Então, vergonha é uma coisa que a gente tem, tipo, ninguém quer sentir vergonha, embora seja natural. Conta uma coisa que já passou vergonha. Minha vida pessoal, profissional. Do que você quiser, a gente tá aqui, ó, pra poder... Tá. Bom, eu vou aproveitar que a gente tá falando de psicanálise aqui e tudo mais, e a psicanálise trabalha muito com o inconsciente, né? E o inconsciente é aquilo que se escapa. Sem ter muito uma razão, sem ter muito porquê, né? E justamente a gente poder, a cura pela palavra na psicanálise, é tentar de alguma forma associar livremente para tentar acessar esse conteúdo. Durante minhas sessões, né, me lembro até a época, eu tive um paciente em seguida do outro. A história foi tão forte anterior, por algum motivo me pegou, né, e aquilo me marcou, né, enfim, processo de identificação e tudo mais, claro, né, até nós, psicanalistas, precisamos, às vezes, levar alguns trabalhos para supervisão, e eu confundi o nome dos pacientes. O que não seria grave se não fosse na análise. Porque você imagina se eu falo assim, que bom que você tá aqui, Alex. Meu nome é Felipe. Alex é o nome da minha ex. Já ia virar material. Alex é o nome do ex da minha ex. Já ia virar um negócio diferente, entendeu? Mas assim, é claro que depois isso foi trabalhado, né, com esse paciente. E se a pessoa, assim, tudo é sobre o quanto te implica, né? Se isso veio a implicar esse paciente, por que não trazer no processo de análise também, né? Claro que eu fui levar para mim análise pessoal, né? Por que é que eu chamei fulano de tal, né? Tem sempre um porquê, claro, né? Eu fui trabalhar lá na minha análise, mas foi bastante constrangedor na hora. O analista faz análise, gente. Então, se você faz análise, saiba que o seu analista também tem alguém que faz o que ele faz com você, com ele. Então, isso consola muita gente, Rê, saber que vocês também fazem análise. E, Rê, um livro que tocou seu coração, que mudou sua vida e que pode transformar em algum grau a vida de quem tá vendo a gente, assim, que, poxa, esse livro aqui eu vou ler e ele vai me trazer realmente uma coisa que vai me ajudar. Olha, eu vou trazer alguma coisa da minha área, né? Porque é um livro que realmente foi muito importante para mim e eu sugiro e indico para vários pacientes e dou de presente para amigos, que A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Anna Sui. Que nome lindo! E ela traz muito isso no livro, né? De uma certa forma, quem não suporta a solidão também não suporta o amor, né? Porque é sempre a falta do outro com a soma das nossas faltas. A gente imagina que a gente vai sempre encontrar a tampa da panela, né? Que a pessoa ou as coisas vão nos preencher, não, muito pelo contrário. Uau. Então, eu acho que esse livro traz uma série de reflexões, de insights muito bacana pra gente pensar, por exemplo, pela via do amor. Bom, gente, eu poderia ficar aqui a tarde inteira batendo papo com a Rê e contando mais, né? Porque eu acredito que a visão profissional da Rê voltada para nossa vida pessoal, mesmo se você não pode nesse momento, né? Se você não é líder, se você quer ser, para qualquer pessoa no mundo, a visão de um psicanalista é uma visão muito valiosa porque ela traz muito sobre a gente mesmo. Então, Rê, muito obrigada por você ter vindo. Se você gostou, curte, compartilha e faz o seguinte, manda para alguém que você acha que precisa de análise e não fala nada, só manda. Quando você precisar de análise, haverão sinais. Curta, compartilha, gente, e bora. Obrigada pelo convite. Obrigada Até a você. a próxima. Até a próxima.